Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 235º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo. Está tudo. Apesar de ter recebido uma notícia assim um bocado fodida, de estranha, de manhã, mas, está tudo. E pá, e vamos já, porque hoje temos aí uma longa viagem, ok? Porque foi uma semana muito longa. Não por algum motivo em especial, mas porque já não gravo desde quarta. Então, já sabem, semanas é desde uma gravação até a outra. Por isso pode ter, 10 dias. Já sabem, meu, tempo é aquelas concessões que podem ser moldadas e tal, mas já me estou aqui a perder. Mas não, gravei na quarta, ok? E vou começar... Porque, a partir daí não aconteceu mais nada. De quarta até sexta não aconteceu mais nada, porque basicamente foi o quê? Foi aqui o menino a editar o podcast para depois na segunda estar perfeito, ok? E ter o fim de semana livre. Por isso foi isso. E então, eu gravei na quarta, comecei a editar na quarta e acabei na quinta. Acho que foi isso. Acho que acabei na quinta. Que era para depois ter tudo organizado. E pá, aconteceu uma cena que já não me acontecia há algum tempo, que era... eu estar bué excitado para ir para Vila Real, ok? Porque, como eu disse, foi o festival que abriu oficialmente a época de festivais de verão, ok? Porque, primeiro, fui acampar. Segundo, fui apanhar pó. Terceiro, estava a usar aquele chapéu bucket, é isso, não é? Aquele chapéu tipo de pescador. Pronto, e isso abre... oficialmente é a época de festivais, porque é a única altura onde eu uso esse chapéu, estás a ver? E então, quase que nem dormi, ok? Estava tão excitado que quase que nem dormi. Dormi tipo 4 horas ou caralho. Uma estupidez, porque nos dias seguintes ia estar numa tenda, por isso convinha dormir bem numa cama. E então estava bué excitado, estava só a pensar nisso, estás a ver? Estás a ver aquele meme, está tudo a pensar no mesmo? Eu só estava a pensar, saio do trabalho, vou para a Vila Real, já está quase tudo pronto tal, porque depois foi isso, foi organizar a mochila e tudo, e sempre com aquela sensação de falta-me qualquer cena. E spoiler, faltavam-me os calções de banho, por isso, Mas então, o que é que se passa na sexta? Na sexta, no trabalho, estava assim a decorrer uma visita dos responsáveis pela higiene e segurança no trabalho, e pá, eu ia dizer que me exaltei, só que é tal cena. Foi um misto de exaltação / ironia não compreendida, estás a ver? E essa parte foi a parte que me magoou mais, estás a ver? Foi a ironia não ser compreendida, pá. Porque é tal cena. Eu tento-me sempre adaptar ao habitat em que estou, estás a ver? Porque, tipo, imaginem, eu estou com os meus amigos, o nível de ironia sobe para níveis loucos, inalcançáveis, estás a ver? No trabalho tento reduzir ao mínimo. Mas, tipo, eu sei que para certas pessoas posso usar a ironia que vai ser compreendida, estás a ver? Ali no trabalho não foi, meu. Ali no trabalho não foi. E depois foi compreendida como falta de educação. E isso é das poucas merdas que me destroem, estás a ver? É tipo, chamar-me burro, que já me fez... Não foi chamar-me burro, meu. Foi chamar-me puto. Foi chamar-me puto, meu. Fez-me despedir-me do meu antigo trabalho e não perceber a ironia, meu. Porque destrói a minha fé na humanidade, que é cada vez menor, mas E então, essa merda quase que me destruiu ao mood, estás a ver? Só que depois, lá está, depois tens sempre de ter aquela cena que é dar o clique e apagar o que se passou no trabalho e focar no resto das cenas, meu, porque o dia não pode ser só o trabalho, ok? E então, isso correu bem, estás a ver? Foi então chegar à Póvoa de Lanhoso, ir ao Continente, comprar tipo cervejas, batatas fritas, cajus e essas merdas, estás a ver? Chegar a casa, meter essas merdas todas na arca, na esperança que refrescassem um bocado, mais um saco de gelo e o caralho. Tomar banho, tal, vestir-me, confirmar se faltava tudo, menos os calções de banho, meter tudo no carro e partir para Vila Real, ok? No Rock Nordeste, aquilo é um festival organizado pela Câmara Municipal de Vila Real, ok? Mas eu gosto de lá ir, porquê? Porque tu podes ficar no campismo, ou podes ficar onde quiseres, mas eu sempre que tenho ido e fico lá os 2 dias, fico no campismo, ok? E o campismo é relativamente perto do sítio onde se realiza o festival, deve ser que 1 km de distância, se tanto, estás a ver? E então, ficas no campismo,
andas 1 km e já estás no festival. Estás a ver? É tipo, imaginem, estás em Paredes de Coura e queres ir à vila. Deve ser mais ou menos essa distância. Só que lá está, não tem uma subida a pique que destrói pessoas e amizades e relações e tudo, estás a ver? E então, cheguei lá, disse, estava lá uma senhora e opá, lá está, isto depois pode ser a memória a querer nos atraiçoar, mas eu acho que era a mesma senhora da última vez. E então ela pediu-me o nome tal, ou o cartão de cidadão, deu-lhe o cartão e ela, você já esteve aqui? Eu sei, em 2017 ou assim. E depois estava a ver nas stories e tive em 2017, 2018 e em 2019 foi um dia. Ok, por isso, depois só não fui em 2022, porque também eles alteraram a data e calhou no São João e então não fui. Mas de resto, tenho ido sempre. Aí eu, sim, já estive. Pronto, tal. E então depois perguntou-me o que é que eu queria. Eu, da última vez, tinha querido também luz. Eu, não, luz não é preciso. Basta só sítio para a tenda e para o carro e de resto está-se bem. Tal, monto a tenda. Esqueci-me de um pequeno pormenor, Esqueci-me de um pequeno pormenor que foi o seguinte. Antes de ir para Vila Real, estava a minha irmã em casa. A minha irmã estava tipo na cozinha. A minha mãe estava lá para baixo a fazer outras cenas. E a minha irmã pergunta: mãe, vais sozinho? E eu, sim. E ela, e a Iris? E eu, acabamos. E ela, e está tudo bem? Eu, tá. E tipo, acho que isto é a cena de teres uma relação próxima, ou pelo menos saberes interpretar a cena do teu irmão, e funciona com um irmão, ou com um amigo, ou com qualquer pessoa, que é, tu não precisas dizer muita cena, estás a ver? E a pessoa percebe. E então, eu só lhe disse isso, e foi tipo, largar a bomba, carregar o carro e bazar. Estás a ver? E então, volto para montar a tenda em Vila Real, tal, e recebo uma mensagem do Miguel, acho eu, para o grupo, e depois o Zé Lopes também falou, e o Eduardo, que era um jovem da Póvoa de Lanhoso que se tinha suicidado, ok? E tipo, nem vamos entrar por aí, vamos só focar que alguém se suicidou e antes do suicídio a relação deles tinha acabado. Vamos só ficar aí que o resto é irrelevante, ok? Para aqui, para este contexto. E então tal, monta então a tenda, saco da primeira mini, sento-me na cadeira tal e começo então a ler o livro que depois recomendarei. No sítio onde eu estava, que foi mais ou menos o sítio em que fiquei nos 2 anos em que acampei, só que fiquei mais para um canto, estava nesse corrente, estava um casal, que depois eu odiei nesse dia, e estavam 2 jovens do rock, ok? Rock típico português porque estavam a ouvir Diabo na Cruz. Depois, entretanto, chegaram mais gajos para esse grupo e tal. E então eu estava basicamente sentadinho ali a beber a mini, enquanto estava a ler e a vê-las a montar a tenda e tal, e estava a planear onde é que iria jantar, ok? Procuro, então, sei lá, no TripAdvisor ou no Google, o primeiro restaurante, vou então no Google, tal, não sei o quê, tinha boas avaliações, chego ao restaurante, estava abandonado. E eu, ok, Vila Real, boa forma de receber um turista, muito bem, muito bem. Depois então, tentei jogar mais pelo seguro, ok? Tentei jogar mais pelo seguro, então fui a um restaurante chamado Zé dos Frangos. E tipo, quando tu tens um restaurante que se chama Zé dos Frangos, o que é que tu esperas comer nesse restaurante? Frangos, caralho. Não, estava lá pessoal a comer tipo bolonhesa. E está tudo bem convosco, caralho. Vais a um restaurante chamado Zé dos Frangos, respeito à história, É a mesma cena que ires a uma casa de francesinhas e pedes uma salada, está tudo bem contigo. Mas então, fui ao restaurante Zé dos Frangos e conquistou-me pelo nome, ok? Conquistou-me pelo nome, só que depois teve ali um momento de stress, que foi o seguinte: tu tens um restaurante chamado Zé dos Frangos, mas tens louça da Vista Alegre. E tipo, será que está tudo bem? Será que não há aí nada a chocar nessa conexão nome/louça? Mas então, sentei-me então na esplanada, porque estava um calor do caralho, ok? E depois nessa esplanada foi interessante porque estavam 2 mesas ocupadas, uma eram 2 jovens e noutra era uma família. E lá está, caguei nas 2 jovens, até porque estava a ouvir com o ouvido esquerdo, ok? Então não era preciso olhar e a família estava na minha frente. E aquela família parecia quase uma sitcom, estás a ver? Porquê? Porque tinha o casal gordinho, ok? Em que, sei lá, o gajo passa o tempo no telemóvel e a mulher passa o tempo a fumar, e os putos passam, sei lá, a dançar merdas do TikTok, ou caralho, lá o que é que eles estavam a fazer.
E depois tinhas o casal moderno, estás a ver? Que eram pessoas mais novas que tinham tatuagens e o caralho, estás a ver? E qual é o problema? O gajo desse casal mais novo, mais jovem, chegou mais tarde e quando chegou começou tipo a praticar bullying com o gajo gordinho, meu. E tipo, está tudo bem, caralho. Senta-te só e come, meu. Porquê é que já estás a atacar o gajo a dizer é normal que ele comeu tudo, nota-se, ou não sei o que. E tipo, qual a necessidade, caralho? Mas então, já. Eu respeitei o nome do restaurante, ok? E pá, não comi frango, mas comi, aquilo era misto de carne, acho que era, meu. Acho que era misto de carne. E então, ok, vamos a isto, vamos atacar isto. E pá, aconteceu uma cena rara que a última vez que tinha acontecido foi no restaurante O Tordo, no quilómetro 565 da Nacional 2, que foi ser derrotado pela refeição, meu. Ser derrotado pela refeição. E então, pá, eu pedi então o tal misto de carne que basicamente trazia frango, chouriça, que depois há esses conceitos de qual era o tipo da chouriça que eu, pá, não consigo decorar, meu. Tipo, há muitas merdas para decorar, tipos de chouriça não será uma delas, mas já. Entrecosto e costela, ok? Tinha isso. E depois vinha acompanhado com batata frita, arroz e feijão preto, ok? Estamos aí, nesse patamar, para beber um fino. E pá, não consegui comer tudo, meu. Não consegui. Aconteceu a cena que é, eu fui educado para nunca deixar comida no prato, ok? E então era esse o meu foco, era tipo, comer tudo. Mas estás a ver aquele ponto em que tu comes tanto que ficas mal disposto? Pronto, eu cheguei a esse ponto. Eu cheguei ao ponto de quase que ter de bater no peito porque, pá, já estava com dificuldades para respirar, estás a ver? Foi isso que aconteceu. E tipo, eu, claro que não vou comer o resto, senão então morro para aqui. E será bué da bizarro. Mas então, meu, recomendo de caralho, meu. Recomendo de caralho. Depois já nem comi sobremesa, ok? Porque se tivesse o doce da casa, ia cumprir a tradição e ia atacar um doce da casa gostoso. Mas já não houve condições, meu. Já não houve condições, ok? E paguei 13 euros, ok? Pela comida e pelo fino. O que, meu, perfeito, estás a ver? E ainda sair derrotado. Essa foi a parte triste. Mas, então, já, comi lá e então depois ia para o Rock Nordeste. Que este ano, pá, eu não sei se nos outros anos tem sido assim, que é, este ano foi, no primeiro dia começou mais à noite e depois o segundo é que começou durante a tarde. Eu não sei se tem sido sempre assim, mas então, já. E então, no Rock Nordeste, quem é que nós tivemos a começar? Tivemos os Grande Pulsar, que eu desconheço, ok? Desconheço, mas gostei da atitude deles, porquê? Porque eles entraram humildes, ok? Entraram humildes, não entraram com bué de alegria e tudo, quando o público estava parado, ok? Então acho que é isso que às vezes falta ao artista, é calibrar a sua atitude com a do público, estás a ver? Tipo, se o público está morto, não vais ser tu aí a excitar-te de caralho para puxar pelo público. Não, meu, estás morto? Ok, também vou estar morto. E agora, caralho? Querem mais? Ai, querem mais? Então batam palmas ao caralho, estás a ver? Tem de ser essa atitude. Então os gajos estavam lá, depois, tipo, quando o concerto já vai para lá de meio ou assim, chegam lá duas pessoas, que eu ao início não conseguia decifrar se eram do género masculino ou feminino, com um cartaz a dizer, queremos uma palheta ou uma baqueta. E eu, foda-se, aquela teoria está mesmo certa, porque eu lembro-me de, há uns anos, ter a teoria de que todas as bandas ou artistas têm um fã que adora aquilo, estás a ver? E para ele é a banda preferida, estás a ver? Tipo, quando, sei lá, és os Foo Fighters, é mais fácil isso acontecer, mas quando és os Grande Pulsar também tens assim alguém. Só que pá, depois no segundo dia descobri que não. E que era só uma gaja em terceira, porque depois no segundo dia também descobri o género dela, ok? Simplesmente a gaja, ok? E aqui é mesmo gaja porque é uma filha da petiço que ela fez. Ela estava-se tipo a cagar para os concertos, estás a ver? Mas depois, quando chegava ali à reta final, deixa-me aqui aparecer com o meu papelzinho para então receber uma baqueta. E pá, e sacou a baqueta dos Grão Pulsar, sacou a baqueta do Chal, e o pior disto tudo nem é essa merda de sacar as baquetas. O pior disto tudo é que estava a usar um gajo que
estava claramente na friend zone e que nunca iria ter uma oportunidade com ela, para ser quase o empregado dela, estás a ver? E chegámos ao último dia, ao último concerto, o concerto acaba e ela, vamos ali para pedir autógrafos ou caralho, e o gajo vai atrás, meu. Impõe-te, miúdo. Impõe-te, pá, nunca vais ter nada dessa relação, caralho. A não ser amizade. E não sei se é isso que tu queres para a tua vida. Mas, ainda estavas no primeiro dia, ok? Desculpem os excessos, mas se há cena que me afeta... Ok, já temos cenas que me afetam para depois me derrotarem quando eu for o vosso boss final neste jogo que é a vida. Chamar-me criança ou puto, ok? Não perceber ironia e ver pessoal na friendzone que acha que tem oportunidades e nunca terá, ok? Tipo 3 cenas que me destroem. Mas tivemos grão pulsar que foi, ok. E depois, como o concerto não estava assim a ser nada demais dos grão pulsar, tivemos animação extra. E o que é animação extra? É um gajo já todo fodido, todo borrachão, meu, a fazer air guitar, ok? E qual é o problema do air guitar? Primeiro, meu, é bué da estranho, ok? É bué da estranho, mas o gajo estava a curtir de caralho, chegou ali a um ponto em que o público direcionou os olhares para ele, porque a banda não estava assim a ser nada de especial. E o gajo começa então a fazer air guitar e o caralho, zau. Daqui a pouco tira a camisola, ok? Tira a camisola, roda a camisola e atira para a bancada, estás a ver? E saca de uma máscara com a bandeira da Ucrânia e mete a máscara. E qual é a ligação, caralho? Foi um protesto contra a guerra? Será? Não sei, meu. Sei que depois o segurança chegou e disse, olha, desculpe, mas... e o gajo, quando vê o segurança a aproximar-se e ia falar para ele, ainda solta está mesmo aqui um calor, não está? E o segurança, olha, desculpe, mas vai ter de vestir a camisola. E ele, então, está calor, não me diga que me vai fazer isso. Ele, estou aqui crianças e tal, porque depois há isso, meu. O rock nordeste tem um ambiente bué familiar, até ao último concerto do festival, mas já lá vamos. E então, o concerto acaba, ok? O concerto acaba, e eu direciono-me para o outro palco, porque este concerto foi no palco teatro, acho que é assim que se chama, que é num anfiteatro que funciona nas traseiras do teatro em si. É um bocado confuso, mas quem for lá sabe. Porque tens o edifício, que é o teatro, onde lá dentro também há concertos. Foi lá que vi First Blood After Coma com a banda de Mateus. Mas nas traseiras, entre aspas, tens um palco com uma abertura para umas bancadas, fazendo um anfiteatro. Que também foi lá que vi pela primeira vez First Blood After Coma com banda de Mateus. E também vi Bonga. Ok, já fui muito feliz naquele palco. E então, acaba o concerto, o pessoal começa-se a levantar para ver o concerto seguinte no Parque do Corgo. É onde ocorrem a maior parte dos concertos. E só uma pessoa é que diz, só mais uma, mas sem excitação. Então os gajos voltam logo e vão fazer encore e ninguém pediu bem, meu. E foi o que eu tuitei, meu. Eu pensei que encores em concertos eram sexo, meu. Só funcionavam se fossem consentidos, não eram só tristes. Mas pelos vistos, não, meu. Pelos vistos, também há violações dos encores. Mas E então, enquanto estava a decorrer o encore, eu estava sentado na relva à espera dos criatura. Que mais uma vez, deram um bom concerto. Ok, ainda por cima um dos membros da banda era de Vila Real, ok? E eles têm ali uma dinâmica incrível, meu. Para ser uma banda que tem 10 pessoas, têm ali uma dinâmica incrível. E se tiverem a oportunidade de os ver ao vivo, vejam, ok? Porque eu não conheço quase nenhuma música deles, mas sei que se os vir ao vivo vai valer a pena, ok? 2 concertos, nos 2 conquistaram, por isso recomendo. E então depois tivemos o último nome do dia, que foi a Javiera Mena, que é uma chilena, se não me engano. Já esteve nomeada para um Grammy Latino. Então, estás a ver? É também por isto que eu gosto, porque apresenta assim nomes que são que a ver desconhecidos. E então, deste concerto, 2 cenas, que foi a primeira, mais performance do que música, e isso aí ainda me irrita um bocado, estás a ver? A segunda, vi uma mamilo da senhora, meu. E não consigo apagar essa imagem. E agora podem achar que eu sou um puto que, meu Deus, está aí a implicar com um mamilo. Não, meu, eu sou
Free nipples, ok? Hashtag free nipples. Sou a favor dos mamilos, meu. Neste momento estou com os meus mamilos à mostra, ok? Enquanto gravo. E está tudo bem. Agora, qual é o problema? É que ela mostrou um mamilo enquanto estava a simular que estava a tocar uma guitarra, estás a ver? E foi isso que me perdeu, pá. Porque é tal cena, meu, para que é que vais pegar na guitarra se nem estás a tocar? É só para a imagem, estás a ver? E então, ela estava com um macacão e a alça da guitarra estava tipo a roçar no macacão, estás a ver? Porque ela dançava bué e cenas, até que chegou ao ponto de zau, estás a ver? Saca do macacão e temos ali mama exposta. E pá, boa mama, ok? Boa mama, nada contra. Ia dizer até tenho amigos que são, mas acho que não, meu. Acho que tenho amigos que gostam. Acho que tenho amigos que gostam de mama. Mas então foi isso. E depois, pá, como o primeiro concerto atrasou um bocado, que estava marcado tipo para as 21 e começou às 9h30. E depois lá está. Nestes festivais, se não se cumprem horários, depois atrasa tudo, estás a ver? Então, sei lá, ela estava marcada para a 00:15 ou assim e começou tipo à 1 da manhã, estás a ver? E então depois, meu, já estava a ficar bué da tarde e eu, ok, vou abandonar, tenho uma consulta às 5, não me estás assim a conquistar muito, vou então para o campismo. E é aqui que faz a ligação de porque é que eu odeio o casal que estava ao meu lado. Que é o seguinte, e mais uma prova de como eu não devo confiar em pessoas. Então, eu abandono o concerto, direciono-me para o parque de campismo, entretanto, temos mais o conceito After Hours para Descoura, que é, estás tu a sair e está a pessoal a entrar, que é esse conceito que eu adoro sempre, e então vou então para o parque de campismo e tal, e aqui dá para ver como é fixe estás num país seguro, que é tipo, são 2 da manhã, estás num parque abandonado, quer dizer, abandonado não, mas tipo sem iluminação e o caralho, estás só com a tua lanterna do telemóvel e sentes-te seguro, ok? Sentes-te seguro, tipo, ninguém te vai violar, não vais aparecer morto na manhã a seguir. Isso foi uma cena que eu vi no Twitter engraçada, que era uma pessoa a dizer, eu nunca corro de manhã porque normalmente é de manhã que se descobrem os corpos nos filmes, quando há assim um cadáver abandonado. É por isso que eu corro sempre à noite. E alguém comentou, pois, só que normalmente quem corre à noite é o cadáver que aparece na manhã do dia seguinte. E outro comentou assim, é por isso que eu corro sempre à tarde, assim estou livre. E alguém comentou, estás livre da carteira de trabalho, não fazes nada da vida, só corres. Mas então, ia tipo às 2 da manhã, boeda tranquilo, fazer então o meu tal quilómetro. E pá, quando estou a chegar ao parque de campismo, deparo-me com o casal que está acampado ao meu lado. Ok? E qual é o problema? O problema é que eles estão a abrir o portão, veem que o portão não abre e vão então à volta. E eu, ok, se o portão não abre, vou também segui-los à volta, é porque tem outra entrada e eles conhecem isto melhor do que eu. Pá, como é que eu hei de explicar esta merda? Nós basicamente fomos dar uma volta, sei lá, meu, para aí de 2 km para voltar outra vez. Tipo, nós demos a volta toda ao parque de campismo, estás a ver? Para voltar outra vez ao portão. E qual é o problema? O portão estava aberto, caralho. Era só puxar um ferrinho, caralho. O portão estava aberto. E tipo, só que eu não quis ser aquele otário que chega a um elevador e carrega no botão, porque eu penso, caralho, a pessoa já carregou no botão, eu não vou desconfiar dela. Estás a ver? Não quis ser esse otário, não quis ser aquele otário que estão tipo 30 pessoas numa passadeira e ela chega lá e carrega no botão, porque estão aqui 30 pessoas, uma das 30 carregou no botão. Mas pá, vou ter de começar a ser esse otário, porque basicamente dei uma volta do caralho quando podia simplesmente ver que o portão estava aberto. E depois ficou aquela cena tensa em que eu estava a segui-los a alguma distância, porque se aquele portão estava fechado, segui-os. E eles à segunda vez viram que o portão estava aberto, olharam para trás e fizeram aquele sorriso bué desagradável. E pá, a sério, meu. A sério não podiam, sei lá, confirmar melhor da primeira vez. Mas então, vamos então para o segundo dia. No segundo dia, pá, ainda estava com Zé dos frangos no estômago, ok? Por isso, nem almocei bem, tipo, só comi qualquer cena mais ou menos à hora do lanche. Tipo, às 3 da tarde, acho eu, comi qualquer cena. E depois, pá, confesso que fiquei no ar-condicionado do shopping, que tem um nome interessante, que é o nosso shopping, de tipo, é nosso, caralho, não é de mais ninguém. Pá, porque está um calor do caralho, ok? Está um calor do caralho. E então fiquei no ar-condicionado, não vou negar. E então, no segundo dia,
Começámos com Sal, que ficou uma hora estranha, mas depois acho que deu para perceber porquê. Começaram às 18 horas. E então foi aquele concerto para ver sentado na relva, tranquilo. Os Sal são compostos por membros que já participaram dos Diabo na Cruz. Pá, gostei, ok. Em princípio lançaram um segundo álbum, não sei se é este ano, se é para o ano, por isso, interessante. E lá está, e neste concerto deu para ver então aquele ambiente familiar, porque era a tal cena, era mais cedo, tinhas pessoal com filhos e tudo, depois ainda distribuíram balões para as crianças e tudo, andaram lá todos contentes. E então, deu para ver esse ambiente. Depois tivemos Bisou Collective, que eu desconhecia, e então, sei lá, comparando assim badalhocamente, podem ser uns Bad Not Good portugueses, porque também são, sei lá, para aí 7 gajos e têm tipo trompetes, saxofones e cenas, estás a ver? E então pá, foi ok para chilar, ok, gostei. Depois então fiz a pausa para jantar e então fui àquele kebab básico. Depois então no outro palco tinha então Joana Espadinha, que pá, estava com alguma curiosidade, até porque algumas músicas que ela lançou chamaram a atenção, apesar de ser uma cena mais pop do que aquilo que eu costumo ouvir. E então pá, conquistou-me, ok? Conquistou-me porquê? Porque teve lá um stress na bateria e então teve de mudar a ordem das músicas e então foi tipo, agora vou cantar uma a solo que fica para o encore, vou cantar lá agora e pá, que seja o que Deus quiser e pá, correu tudo bem. E depois de Joana Espadinha, então fui mais uma vez para o Parque do Corco e pá, tínhamos Cláudia Pascoal, que era aquele nome que eu estava com mais reticências, estás a ver? E pá, sendo honesto, surpreendeu-me pela positiva, ok? Surpreendeu-me pela positiva. É pop? É mais entretenimento do que música? Não sei, acho que está ali par a par. Ela estava a atuar e eu estava-me a lembrar, era este nome que devia ter aberto para Coldplay. Era este nome. E pá, sendo sincero, ela merece mais do que Bárbara Bandeira, porque pá, tem 2 álbuns, ok? Tem 2 álbuns e tem cabelo colorido. Por isso, já conquista ali uma gama desde miúdas depressivas até alternos, por isso... Mas então pá, tem bom entretenimento, mas também se nota que ela sabe cantar, ok? Tem boa voz, não é só aquela cena de caralho, estou aqui só a entreter, não. E sabe puxar pelo público, estás a ver? E então pá, se eu alguma vez critiquei Cláudia Pascoal, peço desde já desculpas, ok? Peço desde já desculpas, vou já pedir inscrição no clube de fãs, porque gostei bué do concerto, ok? E então depois, o último concerto da noite era Cassete Pirata, que era uma banda que eu nunca tinha visto ao vivo, mas era uma banda que me chamou a atenção nos álbuns, ok? E pá, é tal cena, nunca os viste ao vivo, não conheces bem. Depois surpreendeu-me, porquê? Porque a banda é composta por o vocalista, que é o guitarrista da Joana Espadinha, 2 pessoas nas teclas, que é a teclista da Joana Espadinha e a Joana Espadinha, e um baterista, que é o baterista do Sal. Ou seja, estava ali um intercâmbio perfeito, estás a ver? Estava o pessoal da Joana Espadinha, que é 3/4 dos Cassete Pirata, e o baterista do Sal, ok? Que já tinha dado um bom concerto enquanto Sal. E pá, foi uma agradável surpresa, ok? E eles, ao vivo, são uma espécie de Capitão Fausto, ok? A nível de sessão e tudo, são uma espécie de Capitão Fausto. E a nível de puxar pelo público, estás a ver? Aí está ali ao nível. Para mim, Linda Martini está num patamar acima, mas Capitão Fausto e Cassete Pirata, se não estão ali ao mesmo nível, está ali a morder-lhe os calcanhares, como se costuma dizer. E pá, e é aqui que acaba o ambiente familiar. Porquê? Porque estava então Cassete Pirata a tocar e eu tinha um casal com um filho ao meu lado, estás a ver? E pá, tanto a senhora do casal como o filho estavam a curtir de caralho. Tipo, a senhora estava a saltar mais do que eu. E tipo, ela devia ter na boa idade para ser minha mãe, estás a ver? Mas estava ali a saltar de caralho, a curti-las, a cantar os refrões todos e tudo. O puto, a mesma cena. O marido estava assim mais sossegado. Estás a ver? O marido estava assim mais sossegado. E qual é o problema? Como eu falei de Cassete Pirata, são mais ou menos o mesmo estilo de Capitão Fausto, tal como eu não entendo mosh pits nos concertos do Capitão Fausto, a menos que seja, sei lá, na Teresa ou assim, também não percebo mosh pits nos concertos dos Cassete Pirata. Estás a ver? Só que lá está, estavam lá 2 gajos que estavam totalmente borrachões, totalmente bêbados. Estavam bêbados que chegou ao ponto de um gajo querer começar o mosh sozinho. Não, primeiro
Minto. Primeiro o gajo queria que o levantassem, ok? Primeiro o gajo queria que o levantassem para fazer crowdsurfing. Estás a ver? Estávamos neste estilo. Estava aquele gajo já chato a dizer: ei, levanta-me para... O gajo assim a fazer braçadas, tipo, não caralho, não. Primeiro nem está assim tanta gente, vais cair ao fim de 2 pessoas ou o caralho e vai ser só bizarro. Para quieto, estás a ver? Pronto, não conseguiu o crowdsurfing, queria o mosh. Então começou o mosh sozinho. Qual é o problema? Foi contra a tal senhora e tipo, pá, tu és otário, caralho. Tipo, está uma senhora ao teu lado e tu vais contra ela assim do nada, sendo que nem estás a ser empurrado por ninguém e é só tu que queres começar um mosh. Então estava bizarro, estás a ver? Depois o gajo pediu desculpa, até ele pegou na mão para lhe dar um beijo. Estranho para caralho. Só que lá está. Depois chega outro gajo tão bêbado como ele. Tão bêbado que tipo, estava-se a cagar para o concerto e queria, mas acertar nos balões que andavam lá a saltar. E então lá numa música começam os dois aos encontrões e junta-se ali mais um pessoal para fazer mosh. E qual é o problema? Vão contra o balhote, o tal do casal. E pá, o balhote achou que aquela cena era alguma cena pessoal contra ele, estás a ver? E então simplesmente foi para o meio do mosh. E eu ao início até fiquei, foda-se, surpreendente, caralho. Ele estava aqui tão sossegado e então é do mosh. E não. O gajo vai então para o mosh, recebe mais alguns encontrões e depois vai a tentar dar um soco ao gajo. E pá, aqui foi só triste. Aqui foi só triste porquê? Porque tínhamos um filho e uma mulher a tentar segurar um marido e o gajo a tentar largar-se deles ao ponto de empurrar a mulher e a mulher cair. Só para mostrar que é macho e querer dar um soco a outro gajo, estás a ver? E pá, eu cheguei ao ponto de... Bro, eu só queria aproveitar o concerto, meu. Porque é que estou aqui a levantar a tua esposa, caralho? Estás a ver? Só bizarro, meu. Só bizarro. Mas lá está, meu. Tudo começou porque alguém não entendeu o conceito do concerto nem do festival, que é tipo uma cena familiar, porque é que estamos aqui aos encontrões, estás a ver? Mas balanço do festival, pá, foi ok, já teve cartazes melhores, tipo, foi lá que eu vi Conan Osiris pela primeira vez, estás a ver? Foi lá que eu vi Bonga, foi lá que eu vi First Breath After Coma com banda de Mateus. Já teve cartazes melhores, mas pá, pronto, mostrou ali Cassete Pirata, que eu desconhecia, Criatura, que eu também gostei, Sal também foi interessante, também foi a primeira vez que eu vi ao vivo, Joana Espadinha também ok, Pascoal também, ok, também conquistou, e pá, Javier Mena, ok, também deu ali umas cenas interessantes, e estou só a falar da música, não estou a falar de mamilo dela, mas pá, sim, o balanço é positivo, valeu a viagem, até porque, lá está, eu basicamente queria ficar sozinho, estás a ver? Queria ficar sozinho para, sei lá, meu, pensar na vida e essas cenas e não ter aquela preocupação de, sei lá, ver notícias, tudo o que é que está a acontecer. Não. É a vantagem destes festivais em que, tipo, tu vais... Tipo, quando um gajo vai para Paredes de Coura, foda-se o mundo, estás a ver? Sabemos que vai acontecer alguma cena na Póvoa de Lanhoso, porque José Lopes não estando na Póvoa de Lanhoso é tipo... Estás a ver quando mexes nas linhas do destino e alguma cena corre mal, pronto, é José Lopes fora da Póvoa de Lanhoso. Alguma cena vai correr mal, mas de resto, estás desligado do mundo, meu, e isso, no momento atual, é bué da fixe. Então, então estava desligado durante estes 2 dias. Volto para casa, e então a minha mãe fala-me do tal jovem que se suicidou, e depois, aqui também vale fazer outra ligação, que é, lembram-se quando eu disse aqui que fui a um batizado de pessoal que nem se curtia assim muito? Pronto, lembram-se de eu reclamar que as fotos duraram tipo 2 horas e o caralho, quando eu percebia que aquilo era meio forçado. Pronto, basicamente eles já se separaram. Estamos nessa, já se separaram. E o gajo também diz que se vai matar e que vai pôr fim à vida e o caralho. Pronto. E então também foi muito por isso que eu não tinha contado aos meus pais a separação. Porque é tal cena, meu. Tens um gajo que está a dizer, vamos matar. Que pá, normalmente quem se mata apanha sempre o resto do pessoal desprevenido, ok? A menos que tenha tentado e falhado. A menos que isso tenha acontecido. Porque normalmente a pessoa que diz, vamos matar, sei lá, em 90% dos casos, e agora estou a tirar esta estatística do cu, normalmente não se mata. Estás a ver? E então, pá, aconteceu eu larguei a bomba, então, chego a casa, tal, um homem mudado porque, tipo, lavo o carro, uma cena que não acontecia desde o casamento da minha irmã, lavo o carro, e porquê é que eu lavei o carro? Porque, ao abrir o carro em Vila Real, eu vi que a minha mão estava a colar, porque é a tal cena, caem assim, tipo, sêmen das árvores, e aquela merda cola, ok? E eu, vou ter de lavar o carro, senão vai ficar bué da estranho. E então, cheguei a casa,
Acordei bué da cedo nesse dia. Acordei tipo às 7 da manhã de domingo, sendo que me deitei para aí às 3. Então dormi 4 horas na tenda. Desfaço a tenda, meto tudo ao carro, tomo banho ainda, venho para a Póvoa de Lanhoso, lavo o carro, lavo as merdas do campismo, ponho tudo a secar e o caralho. Tipo, um homem totalmente mudado. Tal almoço, no almoço foi tranquilo. No jantar, a minha mãe vem então com a famigerada frase que eu já sabia que mais cedo ou mais tarde ia ouvir, que é: mas isto, pá, as pessoas quando acabam, independentemente de quem tenha culpa, é seguir em frente, não é preciso pôr fim à vida e tudo. E eu, ok mãe, percebi a mensagem, ok, não é preciso dizer mais nada, calma, não me vou suicidar. E então, basicamente foi esse o ponto alto desde a última gravação até agora, foi o Rock Nordeste. E pá, eu estive a ver e vai acontecer bué da merda. Lembram-se de eu ter falado aqui dos festivais de verão? De lá para cá ainda anunciaram mais sei lá quantas merdas gratuitas. Por isso, basicamente, os fins de semana todos até agosto estão preenchidos, quase, acho eu. Tirando este. Este acho que não está. Mas os restantes acho que estão, por isso, já. Mais cenas. Pá, não é que nós tivemos então aí um fenómeno interessante de youtubers tentarem ser de extrema-direita, E pá, não surpreende, ok, não surpreende. Até chega um bocado atrasado, porque normalmente os nossos youtubers copiam o YouTube brasileiro, e no YouTube brasileiro já tínhamos youtubers que se tinham dedicado à política ao ponto de chegarem a deputados. Estás a ver? Tivemos o Mamãe Falei, que foi o gajo que foi para a Ucrânia para ajudar, mas depois basicamente vazaram um áudio dele a dizer: epá, estas ucranianas é que são boas, acho que eu vou pinar aqui meia dúzia delas. Giro, tipo, vais para um país em guerra para pinar mulheres, interessante. E depois também tivemos o Kim Kataguiri, que também é um gajo que era a favor que houvesse um partido nazi no Brasil, por isso, porque não? Não, atenção, não era a favor que houvesse, era a favor que houvesse a liberdade para que pudessem criar um partido nazi, que é totalmente diferente, vamos com calma. Então aqui, pá, então aqui começou assim um bocado ao de leve, e pá, estás a ver aquele meme do dominó, em que pegas na pecinha pequena e depois a pecinha grande? Então pronto, a pecinha pequena é basicamente Tiago Paiva a dizer para o António Costa ir para o caralho, e a pecinha gigante é o número a ser transfóbico para caralho. E pá, é totalmente bizarro. Lembram-se de eu na semana passada ter dito que nós tínhamos de fazer um rebranding ao conservadorismo? Pronto, parece que foi na MUS, porque disse essa merda e agora começa este pessoal a sair todo do armário, tipo, esses paneleirenses, não sei o quê. E tipo, estamos em 2023, gozar com gays? A sério, que é uma cena em 2023? Quando tu basicamente só copias discursos de ódio vindos de fora? A sério? Mas pelos vistos é uma cena. E então, eu lembro-me de uma vez estar a ouvir um Mamilos, na altura em que eu ainda ouvia, e uma das duas hosts dizer: se a coisa mais bizarra é o jovem conservador. Porque tipo, quando tu és jovem, tu queres ser tudo menos conservador, tu queres foder, tu queres te drogar, tu queres, sei lá, queres tudo, caralho, não queres? Olhem para mim que uso fatinho e sou aqui bué da responsável e não sei o quê. Parem com essas merdas, porque depois é isso, tu, eu sou bué da conservador. Não és, estás tipo a fazer publicidade à tua amiga que tem um OnlyFans, Isso não é ser conservador, caralho. Mas então tivemos isso, loucura total. Depois tivemos basicamente a Arábia Saudita a comprar meio futebol, o que é interessante. E pá, aqui eu só quero destacar duas cenas, que é a transferência do Ruben Neves. E tipo, Ruben Neves foi o motivo por eu deixar de acompanhar futebol. Ok? Porquê? Porque pá, eu sou do Porto, ok? Mesmo não acompanhando, mas Futebol Clube do Porto estamos aí. E o Porto então, na altura de Lopetegui, decidiu optar em jovens promessas, ok? E era esse o motivo que eu defendia Lopetegui acima dos resultados, ok? Porque era, estamos a apostar nos putos. Que, lá está, o Benfica comprovou que é o caminho a seguir. Porque vende putos a valores exorbitantes. Mas o Porto prefere sempre dar comissões ao filho do Pinto da Costa porque parece ser mais interessante para o futuro do clube. Quem sou eu para criticar? Mais uma vez, eu só trabalho aqui. E então, Ruben Neves era essa ponta de esperança, porque era um miúdo que se estreou aos 16 anos, acho eu. Era tipo capitão, eu lembro-me dele no primeiro jogo oficial. Acho que era o capitão do Porto contra o Marítimo, que até marca golo. Ou eu estou iludido. Mas então,
16 anos, o caralho, foi o capitão mais novo do Porto na Champions e tudo. E eu, ok, é isto que eu quero, meu. É este Porto que eu quero, meu. A apostar em putos e não sei o quê. E depois é tipo, ai não. Afinal foi só enquanto o Casimiro não estava em condições, tal, agora vais para o banco, tal. E depois acontece isso com o Nuno Espírito Santo e vendem-lo para o Wolverhampton. E pá, quando aconteceu essa transferência foi tipo, eu, não, ok, não é isto que eu quero para a minha vida. Pá, querem seguir outro caminho, sigam, mas não têm o meu apoio, estás a ver? Agora vê-lo a ir para a Arábia Saudita é a última machadada, estás a ver? É aquela cena de, caga, não vale a pena porque é só dinheiro, é só dinheiro. E depois, curiosamente, quando saiu essa notícia de que ele ia para o Al Hilal, acho eu, o clube que já foi treinado pelo JJ, eu estava a pensar, foda-se, eles já levaram o Ronaldo, já levaram o Ruben Neves. Quem é que será o jogador que era incapaz de ir para a Arábia Saudita? E eu então pensei, o Geraldes. E pá, enganei-me, pelos vistos também vai, acho que ainda não é oficial. E depois isso abriu uma discussão que é, até que ponto alguém que se denomina comunista, ou pelo menos de esquerda, como ele, pode ir jogar para um país como a Arábia Saudita? E isso abriu algumas discussões interessantes, porque é tal cena. O que é o trabalho? O que é o trabalho, Karl Marx? Então, se a pessoa que explica isso da melhor forma é o Luíde, meu. E depois, ainda por cima, eu depois fui ver o Geraldes, as histórias dele, a ver se ele confirmava que ia efetivamente para a Arábia Saudita, e vi que o gajo também curte o Luíde, por isso, estamos juntos, camarada. E então, o Luíde está sempre a dizer isso, quando, sei lá, alguém lhe manda as perguntas a dizer, sou comunista, será que posso trabalhar como técnico de TI? E ele, não pode, comunista só pode trabalhar, e ele goza sempre, diz tipo as piores profissões de todas, diz sempre, não, comunista só pode pedir esmola, não pode fazer mais nada. Porque é o que ele diz, o teu trabalho é só vender horas que poderiam ser de lazer para receberes dinheiro em troca, é só isso. Por isso, se é isso, ele vai vendê-las a um preço mais caro, é isso. Agora, qual é o problema? O problema é que provavelmente vai para um clube que faz parte do Estado Saudita, que comprou os maiores clubes ou não sei o quê, e vai investir forte e feio, é por isso que estamos a ver esse movimento. Depois vai fazer um bocado de sports washing, que foi basicamente o que o Qatar fez com o Mundial. E então gerou essa discussão de será que era hipócrita da parte dele ou não? Eu ainda não tenho bem uma opinião formada acerca disso. Agora é tal cena, eu iria dizer, se fosse comigo eu não aceitava, tá bem, mas se me oferecessem 50 vezes mais, se calhar, parecendo que não, o mundo é capitalista, ok? E então, porque isso é essa a parte que algumas pessoas não percebem, que é, a sociedade como um todo é capitalista, ok? Até que ponto tu seres o único a ir contra esse capitalismo a 100%, estás a ver? Não é em algumas cenas. Tipo, tu podes em algumas cenas ser contra o capitalismo. Agora, eu sou 100% contra o capitalismo e nunca vou seguir o capitalismo. Então, peço desculpa, mas estás no sítio errado. Mas então, fiquei um bocado desiludido porque era a tal cena. Era aquele bastião que eu achava que iria resistir. Infelizmente não resistiu. Depois, por falar em capitalismo, tivemos aí submarino ou submersível ou caralho a implodir. E acima de tudo, isto deu-me aquele quentinho no coração. Ok? Deu-me aquele quentinho no coração porque é tal cena. E então eu vi o melhor tweet para definir todo o sentimento à volta deste submarino, que é do @certezamente, que também fez outro tweet sobre o tema seguinte. E então ele tweetou assim: antigamente, se um rico morria como consequência direta da sua ganância ignorante, tornava-se num conto moral para contar às crianças. Hoje, no tempo do wokeismo, temos de ter pena dele. E eu até percebo o sofrimento daquelas famílias e não sei o quê, mas vamos ao que interessa, Eu vi pessoal a comparar, sei lá, uma astronauta com estes gajos e tipo, vamos com calma, caralho. Vamos com muita calma, porque é tal cena, Uma astronauta é a cena de... Estava com aquele sonho de... Foda-se, isto pode ser usado no futuro para cenas positivas e o caralho. Estou a ser a primeira mulher a ir para o espaço, não sei o quê. Estes gajos são só ricos que não sabem o que fazer ao dinheiro. E então, olha, temos ali um barco afundado. Vamos visitá-lo. É totalmente diferente, É quase como, sei lá, tu comparas um astronauta com quem vai ao espaço em turismo espacial. Calma lá, caralho. Não é a mesma cena. Ok? E então, morreram. É a mesma cena que, sei lá, tu compras um Ferrari, ok?
e sabes que é prudente respeitar os limites de velocidade. Mas pá, tu tens um Ferrari, ok? E cagas para os limites de velocidade e sei lá, vais a 300 numa autoestrada. E morres como consequência disso. Será que é preciso ter pena? Porque tipo, bro, tu ainda por cima, depois tu assinaste um contrato em que diz, podes morrer porque isto é feito de fibra de carbono. E tu, que se foda, sou milionário. É tipo, é totalmente burro. É totalmente burro, não dá para perceber. Mas então, a ligação que eu quero fazer é, no Assunto, que é um podcast brasileiro da Globo, que é tipo o nosso P24 ou Expresso da Manhã, no episódio de segunda-feira, falaram do Everest. Everest, temporada mortal no topo do mundo. E então é interessante para... também há o filme chamado Everest que conta mais ou menos como é que é a expedição. Mas não é interessante porque mostra, mais uma vez, quando tu já não sabes o que fazer ao teu dinheiro e então queres sentir cenas novas, porque isso é bué de engraçado, porque é tal cena. Quando tu és pobre e queres sentir cenas novas, vais tipo a um restaurante diferente, estás a ver? Quando tu és rico e já fizeste tudo o que havia, o que o dinheiro poderia comprar, tens de arriscar mais, estás a ver? E então, sei lá, vais para o espaço, vais para o fundo do mar, merdas assim aleatórias, estás a ver? Quando és pobre, não, meu. Quando és pobre és tipo, quero sentir uma cena diferente. Vou deitar mais picante neste churrasco. Olha, estás a sentir uma cena diferente. Provavelmente é diarreia, mas é uma cena diferente. E então, neste episódio, acerca do Everest, também falaram que tipo, cada viagem custa no mínimo $11.000 ou caralho, mas pode ir até aos 100 mil, se sei lá, fores mesmo um otário do caralho e precisares de sherpas para te carregarem tudo e quase carregarem-te às costas, porque se for preciso um sherpa também pode fazer isso. E então, que simplesmente há pessoal a morrer como ao caralho lá. É tipo, o Everest é um cemitério a céu aberto. E então, isso aconteceu na segunda, depois, sei lá para quarta-feira acontece a cena do submarino. E pá, é bué de engraçado ver como milionários fazem de tudo para estourar o seu dinheiro, menos, sei lá, fazer algo de útil pela sociedade, meu. É tal cena. Eu acho que a pior cena da nossa sociedade é o individualismo acima de tudo, ok? Porque se nós não pensássemos só no individual e sim na sociedade como um todo, se calhar não haveriam estas merdas, estás a ver? Tu, sei lá, antes de estourares o teu dinheiro a fazer esse tipo de merdas, sei lá, pensavas, olha, e que tal se eu ajudasse uma associação ou caralho? Não sei, mas também não sou milionário, provavelmente seria igual, não sei. E depois, a última ligação que eu quero fazer é com o Brian Johnson, que quem não conhece, não é o vocalista dos AC/DC, é simplesmente um louco milionário que acha que descobriu o segredo do rejuvenescimento, ok? Há sempre esta pessoa, antes era em busca do Santo Graal que tinha a fonte do rejuvenescimento, agora é este gajo louco que se tornou quase um influencer de Instagram. Eu descobri-o por causa do Nerdcast, em que o Azaghal falou dele, e o gajo gasta tipo 2 milhões por mês ou por ano para tentar manter-se em forma e o caralho. E tipo, o gajo faz merdas bizarras, como sei lá, dar choques nos músculos para ficar bombadão sem precisar de ir ao ginásio, dar choques no pénis para não ter vontade de mijar durante a noite e assim conseguir ter uma noite de sono completa. E tipo, bizarro para caralho. Mais uma vez, como é que achamos que o capitalismo está a dar certo quando cada vez mais temos exemplos deste pessoal louco? Estás a ver? E depois, ainda por cima, a cena do submarino aconteceu na mesma semana em que morrem mais umas centenas de pessoas no Mediterrâneo. E tipo, com as pessoas no Mediterrâneo quase que nem houve notícia. Com o submarino, tivemos José Rodrigues dos Santos a abrir o telejornal de forma a se tornar viral. Por isso, pá, acho que está tudo bem. Acho que é deixar andar, nem vale a pena criticar. Acho que está tudo bem, porque quem critica é comunista. Acho que é deixar andar. Estamos aí pelo caminho certo. Depois, antes de ir para as recomendações culturais, uma desrecomendação que é o podcast A Minha Geração com o convidado O Poeta da Cidade. E porquê é que é uma desrecomendação? Porque o Poeta da Cidade é aquele gajo que é burro, ok? É burro e não tem vergonha de ser burro, ok? Porquê? Eu a primeira vez que o conheci foi quando ele fez um vídeo, não sei se foi na altura do início da guerra ou quando se estava a falar do Avante pelas polémicas de meu Deus, quem vai ao Avante é a favor da Rússia. E então ele fez um vídeo a dizer que Chega e PCP eram iguais porque todos os extremos são maus e esse tipo de cenas. E claro, quando tu dizes isso, chegas àquele ponto que
eu aprendi enquanto trabalhava na minha antiga empresa, que é aquele ponto em que tu dizes a uma pessoa, meu, se tu trocasses a tua cabeça com um burro, o burro saía prejudicado. E então o poeta da cidade está nesse ponto de burrice. E então, mais uma vez, certezamente destacou-se com o seguinte tweet. Porque a Diana Duarte, a entrevistadora, disse: neste episódio falámos disso mesmo. Educação, poesia, literatura, cultura. Mas também de questões prementes, como o racismo, ou tópicos quentes, como a linguagem neutra. O Pedro tem opiniões fortes. O meu papel, como sempre, é deixar falar. E o certezamente deu RT Coat e disse: antigamente chamavam-se os burros pelos nomes, e se estivessem desalbardados, não se montavam. Mas hoje em dia, eles têm opiniões fortes, então o papel de um entrevistador é deixar falar. E pá, o gajo durante a entrevista toda, ele consegue ter as opiniões mais burras, mas tipo, burras ao ponto de entrar aquele meme do Bruno Aleixo. Obrigado pela sua opinião burra que ninguém pediu. As opiniões mais burras é tipo, imaginem, estamos num cruzamento, tu tens uma opinião minimamente sensata, mas pode não ser a correta, ou tens a opinião burra. E ele, não, vou para a burra, nem sei se esta minimamente sensata se me interessa, não, vou logo para a burra. Porque tipo, nós já tivemos neste podcast pessoal a ser contra a linguagem neutra, mas tinha argumentos. Este é só, não, acho que não se deve falar essa linguagem. Porquê? Porque estão a incutir essa linguagem, não sei o que é, tipo, cansou-me. E depois, a parte do racismo, tipo, o gajo ia a falar e depois, deixa-me reformular, não sei o que mais, e pá, é burro. Sei lá, é a cena do gajo dizer, acho que os artistas não deviam ser imparciais ou não sei o que nos comentários políticos. Corta para ele a criticar o governo. Então, bro, queres ser imparcial, mas estás a atacar, estás a ser parcial, caralho. Pá, eu sei que eu fui ouvir a entrevista porque o pessoal estava a falar bué e eu, ok, vou ouvir, mas primeiro deixa-me ver se há um episódio de Túnel do Amor de Casimiro para ver em seguida, que é para cortar, estás a ver? É tipo um bocado de droga, um bocado de alface, estás a ver? E pá, havia e eu então ouvi aquilo, Jesus, vai-me rebentar uma veia na cabeça. E depois corta então para Túnel do Amor e ficou tudo bem. Mas já, vamos para as recomendações culturais desta semana. Toquei o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começamos mais uma vez com os podcasts portugueses. E começámos com o P24, que atingiu a marca dos 1000 episódios na quinta-feira. Por isso, foi para o ar o primeiro episódio a 9 de abril de 2019. Ou seja, o puto começou primeiro. Chupem, caralho. Mas 1000 episódios, acho que é sempre uma marca interessante de recordar. E então participam todos aqueles que já passaram pelo P24. Por isso, recomendo. Depois, nos podcasts brasileiros, recomendo o Podpah com a Clarice Falcão. E que mulher. Eu até era para partilhar um Reels de uma participação dela, só que eu depois tinha medo que fosse interpretado como uma indireta. E não, nem é isso. Mas eles começaram a falar de amor por causa do primeiro álbum dela, o Monomania, que comemorou 10 anos recentemente. E então o Igão estava a falar que ouvia bué o álbum dela, que foi bué importante na relação que eles tinham, não sei o quê. E então ela explicou que quando escreveu essas músicas estava bué apaixonada, e então era por isso que o álbum era assim. E então começaram a falar de amor, tal, e cada um contou a história mais absurda do seu primeiro amor, a primeira loucura que fizeram. E ela saca uma frase incrível que é: eu era a piranhinha do fã-clube do Harry Potter, porque ela disse que a primeira pessoa que ela disse que a primeira pessoa que beijou que era um membro do fã-clube do Harry Potter, que teve de ir até São Paulo e o caralho porque era um web namoro e então beijou, e depois ainda teve com outro gajo e ela, eu basicamente era uma piranha, passei o rodo, não sei o que, tipo, bué engraçado, ela é bué talentosa e eu amo esta mulher, por isso, recomendo. Podpah com Clarice Falcão. Depois recomendo também o Petit Journal, que chegou à marca dos 7 anos.
E então, para comemorar os 7 anos, teve as participações do pessoal do Xadrez Verbal e da Natuza Neri, do Assunto, podcast da Globo. E pá, recomendo muito estes 2 episódios porque estavam assim mais leves e tal, e estavam a conviver com amigos e tudo. E pá, eu gosto bem da química dos dois. Comecei a acompanhar desde o início da guerra, porque eles fizeram uma cobertura intensiva da guerra, tipo 60 dias, todos os dias a falar sobre a guerra, e depois foram mantendo tipo 3, 4 episódios por semana. E então comecei a acompanhar desde aí. E pá, não consigo largar porque a química deles é muito forte, estás a ver? Por isso, recomendo. E depois, o último podcast é o Rádio Novelo Apresenta, mais uma vez, é verdade, com um episódio que conste dos autos. E então, na primeira história, é uma pequena falha de uma jornalista e como isso quase criou uma crise política, ok? E entre Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva, no início do governo de Lula da Silva. Fernando Henrique Cardoso era o presidente que veio antes dele, e então, num discurso do Fernando Henrique Cardoso, ele disse uma cena e uma jornalista percebeu outra cena que é relativamente parecida, mas que mudava totalmente o tom do discurso, e então escreveu isso no jornal e gerou uma polémica gigante. E é interessante ver como uma pequenina alteração pode gerar essas polémicas todas. E depois, a segunda história é sobre como às vezes o racismo leva-nos a pontos que nós nem percebemos, ok? Porquê? Porque nesta história ela fala de um personagem que eu já conhecia, o Padre Cícero, por causa desta música de Tim Maia. De reverendo a lutador, desperta ódio e amor. Passaram anos pra saber se era bom ou mal, mas ninguém até hoje afirmou. Era um triste dia, pois alguém... Mas depois percebes que o milagre que é atribuído ao Padre Cícero não é bem a ele, ok? É uma freira que era conhecida dele, ok? E tipo, acontece então um milagre tal, a igreja fica entusiasmada, isto passa, sei lá, século XVIII, XIX, a igreja fica entusiasmada até descobrirem que a freira é negra. E então dizem, então, negros a fazer milagres? Não aceitamos isso. E então, basicamente apagam a história desta mulher, meu. E pá, adorei. Quer dizer, adorei como é que estas histórias se descobrem assim, estás a ver? Por isso, meu, este podcast está incrível, recomendo. Rádio Novelo Apresenta. Depois, na SIC, pá, tivemos aí 2 cenas, desde a última gravação. A primeira é a grande reportagem Máquina do Tempo, que eu depois fui ver, e isto é uma série que está na Opto, tal como a que vem em seguida, acho eu. E, ou seja, está na Opto, mas como a Opto só tem tipo 2 subscritores ou o caralho, então aquilo estreou em 2022 ou assim, e agora passaram no Jornal da Noite, ok? E eu agradeço. E então, neste Máquina do Tempo, regressaram no tempo, nem sei até quando, mas foi ao primeiro julgamento em que o crime era um aborto, ok? E então contaram a história da Conceição Massano, que eu desconhecia totalmente este nome, e pá, é importante para a história de Portugal, porque teve nessa luta, ok? Teve na linha da frente dos direitos das mulheres. E então foi interessante ver como se levava alguém a tribunal porque, sei lá, uma suposta amiga leu no diário dela que ela tinha feito um aborto. E então, meu Deus, vai ir para tribunal e isto já é prova suficiente, e tipo, bizarro para caralho, e queriam condenar a mulher. Pá, assustador, ok? Assustador. Então recomendo. E depois, a outra recomendação é a reportagem que deu ontem, quinta-feira, e acho que vai dar o segundo episódio hoje, sexta-feira, dia de gravação, chamada Pretérito Imperfeito, que faz ligação com o colonialismo e como trazer essa história para os dias de hoje, ok? E eu acho que pelo menos o primeiro episódio foi bem conseguido, porque tentou ir aos 2 lados da questão e ver que por vezes cometem excessos tanto de um lado como do outro, mas acho que foi bem conseguida, ok? E gostei do resultado final, por isso recomendo. Depois, no Streamio, vi o filme The Farewell, ou A Despedida, de 2019. Basicamente,
é um filme em que todos os atores são asiáticos, acho que são todos chineses, ou se não são, pelo menos o filme passa-se grande parte na China. E então basicamente é o seguinte, pelo que conta ao filme, e então eu vou acreditar que é a realidade, na China, quando alguém tem cancro ou quando alguém está quase a morrer, não se diz à pessoa que ela está doente, ok? Mente-se à pessoa, esconde-se dela, porque supostamente há lá uma frase em que eles dizem na China temos o ditado de que o cancro não mata as pessoas, o que mata as pessoas é saberem que têm cancro, estás a ver? E então a matriarca da família tem cancro e toda a família tem de lhe mentir e dizer que está tudo bem e que estamos a visitar-te, mas nem é porque tens cancro. Não, não é isso. E pá, gostei do filme. E depois tem a Aquafina, ok? Essa miúda que depois apareceu no Shang-Chi e o caralho da Marvel, por isso recomendo. Depois, pá, acabei de ler mais um livro de Raul Brandão. Foi o primeiro que eu li desta nova editora, a Book Cover, que basicamente é uma editora com livros bué baratos porque só lança livros que já não têm direitos autorais, ok? Que já passaram aquela data dos direitos autorais e então são mais baratos. Tipo, cada livro destes custa, sei lá, 4,5€ ou 5€, estás a ver? O que pode ser uma solução para teres grandes clássicos a preços acessíveis. E então, comprei este A Morte do Palhaço porque nas stories da Cátia Domingues, humorista que escreve para o Isto é Gozar com Quem Trabalha, ela recomendou este livro, ok? Ela tinha recomendado A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore. E esta edição se chama só A Morte do Palhaço, mas depois o Mistério da Árvore eu descobri que é um conto que está dentro do livro. Disse que recomendava muito este e que não se presta a atenção necessária a este livro. E pá, eu percebi porque é que ela recomendou. Porque tipo, quem é humorista ou quem gosta de humor ou quem pensa seguir alguma carreira no humor, e este livro pode ser interessante para isso, porque tipo, este livro quase que poderia ser uma autobiografia de, sei lá, o Robin Williams, estás a ver? Que é tipo aquela pessoa que está super animada e depois, suicida-se. E então basicamente fala disso, a morte do palhaço, e sei lá, a frase que poderia definir este livro é: toda a gente quer que o palhaço nos faça rir, mas quem é que faz rir o palhaço, estás a ver? Esse meme poderia ser quase a definição disto. Qual é o meu problema com o livro? É que o livro está dividido em 3 partes. A primeira conta a história do palhaço, entre outras personagens, conta a história dele. A segunda, temos acesso ao diário do palhaço, para mim é a parte mais interessante. E depois a terceira são contos escritos pelo palhaço, ok? E pá, é aqui que o livro me dá mixed feelings, porque é tal cena. Se o livro fosse só o diário do palhaço, pá, era incrível, ok? Era incrível porque foi a parte que eu adorei. Depois as outras 2 partes perdem-me um bocado, estás a ver? Por isso, pá, mas é tal cena. É um livro de 1926, continua, pode-se dizer que continua atual. Pelo menos estes problemas psicológicos abordados no livro e tudo continua atual. Mas pá, não consigo recomendar porque eu não adorei. Estás a ver? Está ali. Se quiseres arriscar, arrisca. Mas não te vou dizer, é uma leitura obrigatória. Não. Posso só ler a contracapa. Pode ser que vos abra mais o apetite. A Morte do Palhaço alude aos temas da dor, da miséria, da loucura, do amor e da morte. Temas recorrentes em toda a obra de Raul Brandão. A visão pessimista da personagem Kay Maurício em relação à crueldade da vida leva a conversas extraordinárias acerca do sonho e a vida terrena e do correto ou incorreto, manifestando de forma singular a deformação grotesca típica do expressionismo. Uma obra fundamental para compreender toda a obra brandoniana. Por isso, pá, estáis por vossa conta, quem quiser que leia isto. Depois da música, mais uma vez, pá, temos aqui bué da música, ok? Tenho 6 álbuns e uma música, ok? Começámos pela música solitária, que é a música do Cole Police, chamada If I Don't See You in the Future, I Will See You in the Pasture. E pá, quem ouve este podcast sabe que eu normalmente não recomendo músicas sozinhas. Só que aqui quase podemos fazer um bocado de batota, porquê? Porque esta música tem 22 minutos. E tipo, quem acompanha os lançamentos atuais sabe que há álbuns que nem chegam bem a essa duração. Por isso, recomendo. E depois,
é uma cena boa introspectiva. Mas a Pitchfork diz o seguinte acerca desta música: gravada essencialmente ao vivo, num único take, a nova composição do músico experimental para as long form editions desenrola-se como uma peónia a despertar para o mundo. Ok, peónias são flores que eu desconhecia, mas e pá, este Cole Police, até onde eu sei, é saxofonista. E pá, gostei bué, meu. Aqui no género da Pitchfork está como eletrónica experimental e jazz. Mas pá, gostei bué. É tal cena. Imagina, precisas de uma banda sonora para 22 minutos. Meu, metes isto. É aquela cena bué sossegada, estás a ver? Bué tranquila, bué introspectiva. Recomendo. E vai estar aí a tocar então a música. Depois então nos álbuns, mais uma vez organizei pelaquele que eu gostei menos até ao que gostei mais. Então começámos com um álbum dos Queens of the Stone Age, In Times New Roman, e a Pitchfork diz o seguinte: no seu álbum mais raivoso e pesado em anos, a banda de rock restaura o seu som primitivo e blues, enquanto Joshua Home confronta a sua turbulência recente. Pá, é ok, também ainda só o ouvi uma vez. Eu gostei bué do Villains, que foi lançado em 2017, por isso eles já estavam há 6 anos sem lançar nada. E pá, é ok. Estás a ver, não é uou, incrível, meu Deus, vai mudar rock? Não, mas é bom, é bom. E então vai estar aí a tocar a música Paper Machete. Depois vamos para o álbum com o nome mais absurdo de sempre, o novo álbum dos King Gizzard and Lizard Wizard, que se chama Petrol Dragonic Apocalypse or Dawn of Eternal Night and Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation. Tipo, só por esta merda já vale os 5.4 que tem na Pitchfork, ok? Porque tipo, bro, dá um nome de jeito ao teu álbum, caralho. Mas só teve 5.4 na Pitchfork e a Pitchfork diz o seguinte: os prolíficos psych rockers australianos entregam um álbum conceitual de thrash metal que não destrói com força suficiente para evitar a sua avassaladora exuberância. E agora pá, fã ou hater, mas eu gostei, caralho, eu gostei. E pá, eu já disse mais de uma vez, mas se os King Gizzard and Lizard Wizard fossem americanos, eram a maior banda do mundo, ok? Porquê? Porque ninguém produz tanto como eles, ninguém produz com tanta qualidade como eles, e os gajos ao vivo ainda conseguem ser bons, estás a ver? Por isso, meu, se os gajos fossem americanos, de certeza que já estavam no outro patamar. E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Motor Spirit. Depois tivemos novo álbum dos Sigur Rós. O álbum chama-se Ata e a Pitchfork diz o seguinte: depois de uma década, a banda islandesa retorna com um álbum de música minimalista,
tocada ao máximo, junto com uma orquestra de 41 peças, desespero climático e os vocais inimitáveis de John C. E pá, eu gostei muito deste álbum. Tanto dos King Gizzard como este Ata, ouvi em Vila Real e pá, gostei muito. Sabem o que quer dizer Ata em islandês? Ok, bom plot twist, mas não consigo perceber, mas então já. Ata quer dizer 8 em português. E por acaso, 8 é o nome da última música do álbum, ou seja, vai estar aí a tocar a música Ata. Depois, outra cena que descobri na Pitchfork, a banda Feeble Little Horse com o álbum Girl with Fish, e a Pitchfork diz o seguinte: os experimentalistas do noise pop de Pittsburgh destacam-se num álbum curto, mas ricamente texturizado, cheio de ganchos melódicos difusos e curvas sedutoras à esquerda. Ok, eu não sei se este é o álbum de estreia. Ok, é o segundo álbum. Tenho um lançado em 2021. Vou guardar para depois ouvir no futuro. Mas pá, é tal cena. Aqui está 11 músicas com 26 minutos. E o outro miúdo só com uma música tal, 22, caralho. Gostei. Chamou-me a atenção por ter alguma diferença. E tanto este como o último álbum vêm ali para dizer aquela cena de calma. O rock também se sabe reinventar, ok? E vai estar aí a tocar a música que fecha o álbum, chamada Heavy Water. Big sip, no joking. Tongue out for the rain. Suck down, avoid it. All to drown the same. E então, na música portuguesa, vamos para Adessa, com o álbum Fortuna, que saiu a 11 de junho de 2023. Pá, eu fiquei a conhecê-lo através das stories da Guadalupe Amar, que ela partilhou a dizer: estão a perder o álbum de estreia do ano. E eu, está-se bem, álbum de estreia do ano. E pá, fui ouvir e fiquei apaixonado. Ela faz lembrar muito a Garota Não, ok? Por isso, se gostam da Garota Não, de certeza que vão gostar dessa. E pá, talvez seja um bocado mais pop, mas eu acho que ela vai a todo lado, meu. Ela é difícil colocá-la só numa caixa, porque ela vai ao pop rock, vai a todo lado, ok? E então vai estar aí a tocar a música Mãe, entre parênteses, elegia. Dentro da minha sacola é a minha mãe que lembra das consultas com o doutor. Se precisamos de meias, se temos frio ou calor, ela busca-me na escola e ao passar na padaria compra 4 pães apenas. E depois, para terminar, até porque me apercebi que este episódio já é longo, temos a banda Home Is Where com o álbum The Wailer, e a Pitchfork diz o seguinte: o segundo álbum da banda emo rock, mordaz e eclética, engarrafa habilmente a sua energia enquanto eles cantam sobre buscar constantemente mais quando recebem tão pouco. E pá, que patadão, meu! Eu no último episódio disse que o rock que precisava de se reinventar mais, que o pop estava a tirar esse lugar. E pá, que patadão, meu! Este álbum para mim foi das melhores cenas que eu ouvi este ano. Ok? Para mim foi das melhores cenas que eu ouvi este ano.
Eles são relativamente desconhecidos, têm aqui menos de 40 ouvintes mensais no Spotify. E pá, gostei de bué da música. Tipo, tem a Skin Meadow, tem a Yes Yes 1000 Times Yes, Every Day Feels Like 9/11, 9/12. Eu acho que todas as músicas são boas, meu. Tem 10 músicas, 34 minutos e 59 segundos. Amei este álbum, ok? Vai estar no meu top de certeza do ano. E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Skin Meadow. É isto, meu, mais um episódio gravado. Eu comecei a gravar porque estava sozinho em casa e entretanto passaram-se 1h45 quase. Por isso, meu, não sei quanto tempo é que isto vai ter no produto final, mas ouçam música, meu, ouçam ao vivo, ouçam em fones, ouçam com amigos, ouçam sozinhos, mas ouçam, meu, é das melhores cenas do mundo. E já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.